pessoal, vamos para a aula 256, dilatação térmica volumétrica dos sólidos. Vamos então à aula de dilatação volumétrica dos sólidos, dilatação térmica, tá? Bom, o que vai acontecer agora? Agora nós vamos considerar as três dimensões. Por exemplo, um cubo, uma esfera, uma pirâmide. Eu não posso desprezar nenhuma das dimensões, então eu tenho que considerar as três dimensões. Então eu vou pegar aqui um caso de um cubo. Nós sabemos, cubo não precisa ser um cubo, pode ser um paralelepípedo de lados L1, L02 e L03. De maneira que o volume desse paralelepípedo será, o volume inicial será L01 vezes L02 vezes L03. Agora, quando eu vou de uma temperatura θ0 para uma temperatura θ, ou seja, há um delta de temperatura, há uma variação de temperatura, nós já sabemos que há uma dilatação sempre em três dimensões. Aqui nós teremos então as três dilatando, não posso desprezar nenhuma delas. Vocês lembram que a dilatação de uma dimensão era L0 alfa delta T, não lembra? Agora, o volume final será o quê? Será o lado 1 final, porque o lado 1 é o L01 mais o que dilatou, vezes o L2 vezes o L3. Tá? L2, ó, ela era L02, mas aumentou um delta L aqui nessa dimensão. O L03 foi para L3, L03 mais delta L. Então as três dimensões lineares mudaram. Então vai acontecer que o volume final vai aumentar também. Eu estou preocupado agora com essa dilatação de volume. Então eu quero saber quanto será o volume final. Pois bem, o volume final é as dimensões L1 vezes L2 vezes L3. Agora, lembram que o comprimento final de uma dimensão é o que eu tinha no início, vezes, entre parênteses, alfa mais 1 mais alfa delta T? Então, eu posso fazer isso para cada uma das dimensões. Então, o que é o L1? É o L01, 1 mais alfa delta T. O que é o L2, comprimento final da dimensão 2? É o L02 vezes 1 mais alfa delta T. E agora o L3 é o L03, 1 mais alfa delta T. Está aqui. Vamos reorganizar isso e vamos ver que o volume final, ó, L01 vezes L02 vezes L03. Então L01 vezes L02 vezes L03. Agora, 1 mais alfa delta θ, 1 mais alfa delta θ, 1 mais alfa delta θ. Então vou ter 1 mais alfa delta θ ao cubo. 1 mais alfa delta θ 3 vezes multiplicado. Ok? Aqui também eu estou considerando que em todas as dimensões dilata da mesma maneira, ou seja, tem o mesmo coeficiente. Tá? Tem substâncias que em diferentes dimensões, tá, nós temos o quê? Diferentes coeficientes. Mas só lá num ITA, num IME que pode aparecer, aí vocês colocam aqui alfa 1, sei lá, alfa 2 e alfa 3, diferentes dimensões. Às vezes ele diz, em duas dimensões é igual e na altura é diferente, então põe só uma altura aqui, sei lá, uma dimensão diferente. Mas no caso aqui, na situação mais corriqueira, mais simples, nas três dimensões dilata da mesma maneira. Agora, o que é L01, L02, L03? É o volume inicial. Então o volume final será o volume inicial vezes. Agora, eu tenho 1 mais alfa delta θ ao cubo. Vocês lembram desse produto notável? A mais B ao cubo é A ao cubo mais 3 vezes o A ao quadrado vezes B mais 3 vezes A vezes B ao quadrado mais B ao cubo. Lembra desse produto notável? Pois bem, vamos usá-lo aqui. Vamos lá então. O A vai ser o 1. O A vai ser o 1 do nosso produto notável. E o B vai ser o alfa delta θ.
Então vamos fazer esse produto notável. Bora lá. Então, primeiro, 1 ao cubo. 1 ao cubo é 1. Mais 3 vezes o 1 ao quadrado, que dá 1, vezes o b, que é alfa, delta, teta, mais 3 vezes 1 vezes o b ao quadrado. B é alfa, delta, teta. Então vai ficar alfa ao quadrado, delta, teta ao quadrado, mais o b ao cubo. Então vai ficar alfa ao cubo, delta, teta ao cubo. Tá aqui, todo esse trambolho. Agora, eu falei para vocês que é o seguinte, alfa é um número, coeficiente de dilatação linear é um número muito pequeno. Se ele é um número muito pequeno, alfa ao quadrado vai dar um número pequeno e alfa ao cubo mais pequeno ainda. O que a gente vai fazer? Esse termo que tem alfa ao quadrado eu desprezo e esse termo que tem alfa ao cubo eu desprezo. Então eu desprezo porque eles são muito pequenos, então nós vamos desprezar. E aí nós teremos finalmente que o volume final é o volume inicial, 1 mais 3 vezes 1 dá 3, alfa, delta, teta. Está aqui. Olhem esse formato aqui. Olha esse formato aqui. Vê se não é muito parecido. Ó, 1 mais alfa, delta, teta. Aqui tem 1 V0, 1 mais 3 alfa, delta, teta. A gente pode, então, obter a seguinte expressão. Vou multiplicar V0 aqui e aqui. Eu vou ter que V final é V inicial mais V inicial vezes 3 alfa vezes delta teta. Mas olha só, pessoal. O volume final é o que eu tinha no início mais uma quantidade. Adivinha o que essa quantidade aqui é? Essa quantidade aqui, ó, nós justamente chamamos de dilatação volumétrica, o quanto dilatou no volume. Pois bem, então o ΔV será o quê? Volume inicial vezes 3 alfa vezes o delta de temperatura. Notem que a cara é muito parecida, só que como são 3 dimensões eu tenho 3 alfa. Como é que nós chamamos esse 3 alfa? Nós chamamos de gama. O que é o gama? Gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. E como foi provado, o gama vale quanto? 3 vezes o alfa. 3 vezes o alfa. Então, alfa, coeficiente de dilatação linear. Gama, coeficiente de dilatação volumétrica para 3 dimensões. 3 alfa. Valem todas as expressões, ó, tu vê que elas são muito parecidas, só muda o coeficiente e o tamanho inicial se é 1, 2 ou 3 dimensões. Agora, também vale que ΔV por V0, que é gama ΔT, como é que é isso mesmo? Pegar o ΔV e dividir pelo V0? Isso aqui se chama dilatação relativa. Dilatação chamada de relativa. Essa dilatação relativa vai te dar o quê? A porcentagem. Então eu pego gama e ΔT, a resposta disso, se eu multiplicar por 100, né, porque eu vou ter sempre o número, por exemplo, 0,01. É essa a resposta, digamos, por exemplo. Mas eu tenho que multiplicar por 100 para saber que essa resposta vezes 100 te dá a porcentagem. 0,01 no caso daria 1%. Tá? Se eu pegar essa resposta aqui e multiplicar por 100, eu sempre obtenho a resposta em porcentagem. Porque às vezes eu quero saber o quanto que dilatou. Tá? Eu quero saber assim, ó, quantos centímetros cúbicos, quantos litros, quantos metros cúbicos variou. Às vezes eu não quero saber isso, eu quero saber quantos por cento do que tinha no início variou. Então nós teremos a dilatação relativa. Basicamente nós temos todas as expressões então muito parecidas. O que diferencia é o tamanho inicial, ou a área inicial, né, o comprimento inicial, a área inicial, ou o volume inicial. E aí, ou alfa uma dimensão, beta 2 dimensões, gama 3 dimensões. Tá? Basicamente é isso aí, pessoal. Tá? Bem tranquilo, bem parecido, só que agora são 3 dimensões, por isso 3 alfa. Tá certo? Até a próxima aula. Aquele abraço.